Olá, meu nome é Sofia e hoje eu vou apresentar um tema central da disciplina de análise de algoritmo, as classes de complexidade P e NP. Esse conteúdo é sobre as aulas 24 a 27 e vai envolver quatro ideias que se conectam: o que são as classes P e NP, como comparamos as dificuldades e problemas por meio de redução polinomial, o que caracteriza um problema NP completo e o que são os problemas NP difíceis. Então, o que vamos ver hoje? Aqui temos um roteiro rápido, certo? Então, seguimos uma lógica crescente. Primeiro, entendemos o que significa resolver um problema, depois, verificamos a solução, e isso são as classes PNP. Depois, vejo como compararmos problemas entre si usando redução de tempo polinomial. E, enfim, eu explico o que são os problemas NP completos e os NPs difíceis. Antes de falar em PNP, é necessário uma justificativa de por que o tempo polinomial é o critério que usamos para dizer que o algoritmo é eficiente. Então, se a gente olhar para o gráfico, a curva azul ela representa um crescimento polinomial, tipo n ao quadrado. E a curva laranja ela representa um crescimento exponencial, tipo 2 elevado a n. Então, repare que para valores pequenos de n, as duas parecem bem próximas. Mas a partir de um certo ponto, o exponencial dispara de forma descontrolada. Então, aqui como exemplo, para se ter ideia, né, como com n igual a 60, o algoritmo exponencial precisaria de mais operação do que o número estimado de átomos no universo visível. E é por isso que, em teoria da computação, tratamos como tratável tudo que roda em tempo polinomial, e como intratável que cresce exponencialmente. Agora sobre a classe P. Com essa base, a gente pode definir o que é uma classe P, que é o conjunto de problemas de decisão para os quais existe um algoritmo determinístico capaz de resolvê-los em tempo O de n elevado a k, para alguma constante k. O ponto-chave aqui é o verbo resolver. Não apenas checar uma resposta, mas efetivamente chegar a ela em tempo polinomial. Então, exemplos clássicos que são como ordenação, né? Ordenar uma lista com mais sorte, em O, n log de n, fazer busca binária, em O log de n, encontrar caminhos mínimos, em um gráfico de Castro, e todos esses são problemas que sabemos resolver de forma eficiente. E isso é o que caracteriza P. É um detalhe importante que eu já vou adiantar, que todo problema que está em P também está em NP, certo? Então, vamos aprofundar isso falando sobre a classe NP. Bom, passando para ela, aqui a definição muda de perspectiva. NP é o conjunto de problemas de decisão para os quais, dado um certificado, ou seja, uma solução candidata, conseguimos verificar se ela está correta em tempo polinomial. Note que eu não disse que sabemos encontrar essa solução rapidamente. Só que se alguém nos entregar uma, conseguimos conferir rápido. E é por isso que todo problema de P está em NP. Se eu sei resolver algo rapidamente, automaticamente eu sei verificar rapidamente também. Então, a verificação vem de graça. Então, como exemplo, temos aqui o SAT, né, que pergunta se existe uma atribuição de valores verdadeiro ou falso, que satisfaz uma fórmula booleana. O problema do clique, que pergunta se existe um subconjunto de k-vértices, todos interligados entre si no grafo. Em ambos os casos, se alguém me desse a atribuição ao subconjunto, né, daria para verificar, mas encontrar essa solução zero pode ser muito mais custoso. E aqui o subset sum. Bom, e aí existe uma pergunta que, segundo um prêmio oferecido pelo Clay Mathematics Institute, é de valor US$ 1 milhão, se a pergunta é se P é igual a NP. E, em outras palavras, significa: será que todo problema cuja solução é fácil de verificar também é fácil de resolver? Instintivamente, a maioria dos pesquisadores acredita que não, porque existe
que existem problemas fáceis de checar, mas genuinamente difíceis de responder. Mas isso nunca foi provado matematicamente, nem o contrário, né? Nem esse P é diferente de NP. E esse é um dos 7 problemas do milênio listados pelo Clay Mathematics Institute. E quem conseguir resolver ganha US$ 1 milhão. Bom, agora a redução de tempo polinomial. É, Para conseguir comparar a dificuldade entre problemas diferentes, isso vai ser essencial, né? Usamos o conceito de redução de tempo polinomial. Dizemos que A se reduz a B, escrito A menor que PB, se existe uma função f computável em tempo polinomial, que transforma qualquer instância de A numa instância equivalente de B. Equivalente aqui significa que a resposta para a instância original de A é sim, se somente se a resposta para a instância transformada em B também é sim. A consequência prática é se você souber resolver B rapidamente, isso é uma redução, então também sei resolver A rapidamente. Agora para um exemplo de redução. Para tornar isso concreto, né? Vamos ver uma redução clássica, 3 SAT, que se reduz a clique. A gente parte de uma fórmula booleana com várias cláusulas, então cada uma com até 3 literais. A gente construi um grafo onde cada literal de cada cláusula vira um vértice e conectamos com arestas dos literais que são compatíveis entre si e pertencem a cláusulas diferentes. A pergunta então se transforma em: existe um clique, né, um subconjunto de vértice todo interligado de tamanho igual ao número de cláusulas? E aqui está a equivalência. A fórmula original é satisfazível se somente se é, esse clique existir. E por que é que isso importa na prática? Porque se alguém inventasse um algoritmo rápido para resolver um clique, automaticamente a gente teria um algoritmo rápido para 3 sites também. Então, agora nos problemas NP completos. Agora dá para definir, né, o que é um problema NP completo, que é um problema L. Um problema L é NP completo se satisfaz duas condições. Primeiro, L pertence a NP, ou seja, existe a verificação em tempo polinomial. E segundo, todo problema de NP pode ser reduzido a L em tempo polinomial, o que chamamos também de LCNP difícil. Ou seja, um NP completo é ao mesmo tempo um problema de NP e o problema mais difícil possível dentro dessa classe. O primeiro problema aprovado como NP completo foi o SAT, em 1971, pelo teorema de Cook-Levin, um marco histórico, né? A partir dessa prova, vários outros problemas foram provados em NP completos, sempre pelo mesmo caminho. Agora aqui temos alguns outros exemplos de NP completo. Os mais estudados, né? Todos conectados entre si por cadeias de redução. SAT e sua variante 3SAT. Clique, cobertura de vértices, que pergunta se existe um conjunto pequeno de vértices que cobre todas as arestas. Ciclo hamiltoniano, que pergunta se dá para visitar todos os vértices de um gráfico exatamente uma vez e voltar ao início. Subset sum, que pergunta se existe um subconjunto de números cuja soma bate com o valor alvo. E a coloração de grafos, que pergunta se dá para colorir os vértices com K cores sem que vizinhos tenham a mesma cor. Nenhum desses tem um algoritmo polinomial conhecido. Então, se alguém encontrasse um para qualquer um deles, resolveria todos os outros também. E provaria que P é igual a NP. Agora, os problemas NP difíceis. A definição é bem parecida com a do NP completo, só que é mais permissiva. Então, dizemos que o L, né, o problema L, é NP difícil se todo problema de NP pode ser reduzido a ele em tempo polinomial. Só que, dessa vez, sem exigir que L esteja em NP, ou seja, NP completo é a interseção entre NP difícil e NP. Todo NP completo é NP difícil, mas nem todo NP difícil está em NP.
Então, aqui nós temos dois exemplos que nos ajudam a compreender melhor, né, essa diferença. Primeiro é o caixeiro viajante na versão de otimização, no qual o problema é encontrar a rota de menor custo e não apenas responder sim ou não. Como é um problema de otimização, tecnicamente não é um problema de decisão. Então, não está em NP de forma como definimos, mas ao mesmo tempo tão difícil quanto sua versão de decisão, que é a NP completa. O segundo exemplo, ele é mais extremo. É o problema da parada, que pergunta se um programa vai terminar ou rodar para sempre. E esse problema, ele é indecisível. Não existe algoritmo que o resolva para todos os casos, nem mesmo com tempo ilimitado. Então, ainda assim, ele é NP difícil, porque qualquer problema de NP pode ser reduzido a ele. Só que ele está bem além da fronteira de NP. E aqui, para ficar mais visível, né? Eu separei um diagrama comparativo. Esse diagrama ele resume visualmente tudo que a gente viu, assumindo a hipótese não provada de que P é diferente de NP. Então, P fica contido dentro de NP. NP completo, exatamente a interseção entre NP e NP difícil, e NP difícil, o conjunto mais amplo, que extrapola os limites de NP, incluindo até problemas indecisíveis como o da parada. Então, eu separei aqui um quadro resumo, no qual ele condensa, né, as quatro definições numa tabela só, com exemplos que vocês podem usar para resumir melhor o conteúdo dessa aula ao final. Bom, e aqui eu terminar a aula, certo? Alguns pontos para levar, se vocês quiserem ler, e algumas referências que foram usadas, certo? Muito obrigada e até a próxima.